Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália e nós estamos começando o nosso primeiro encontro do projeto de extensão Descomplicando a Língua Portuguesa, que tem por objetivo trazer aí alguns conteúdos e conceitos da nossa língua materna, de forma que eu possa ajudar a tirar dúvidas, vou trazer conteúdos rápidos e básicos para que a gente possa falar e escrever melhor. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as funções da linguagem. Então, o que é isso? As funções da linguagem, elas dizem respeito às formas que nós vamos utilizar a linguagem, dependendo aí, conforme a intenção do emissor. Quem é o emissor? É quem escreve o texto ou quem está falando. Então, vai analisar aí as características de um texto, as características de uma expressão, de um termo, de uma oração, e vai dizer aí qual é a intenção daquela fala, daquele texto. E nós vamos estudar aí os 6 tipos de funções da linguagem. Vamos ver? Então vamos lá. O primeiro tipo de função da linguagem é o que nós chamamos de referencial ou denotativa. Que tem por objetivo informar Então esse é o principal objetivo de um texto, ou até de uma fala referencial. Então a gente vai encontrar lá nos livros didáticos, nos materiais didáticos, nos manuais de instrução, nas reportagens, nos textos jornalísticos e nos artigos científicos. Por quê? Porque todos esses textos, eles têm o objetivo de informar. Então, nenhum jornalista lá escreve uma reportagem, senão com o objetivo de nos informar. Então, um texto referencial ou denotativo tem o objetivo de nos informar alguma coisa, de nos dar referência sobre algum assunto, sobre alguma coisa. O segundo tipo de função da linguagem nós chamamos de expressiva ou emotiva. Então, vamos lá. Expressiva ou emotiva. É quando o emissor ele tem por objetivo transmitir, como o próprio nome já diz, as suas emoções e seus sentimentos ou subjetividades. Então, ela vai vir sempre acompanhada de expressões com pontos de exclamação, de interjeições, de reticências. Então é quando a gente está conversando com uma pessoa e a pessoa nos dá uma notícia e a gente fala, que coisa boa, né? Eu tô expressando meu sentimento através da linguagem, né? Ou quando eu falo sobre os meus sentimentos referente a uma pessoa. Então, textos que têm essa característica ou expressões que têm essas características são textos e expressões com função expressiva ou emotiva da linguagem. Então, a gente usa essas características para nos comunicarmos. O terceiro tipo de função da linguagem é a função poética. Função poética. Que, como o próprio nome já diz, a gente vai encontrar lá nas obras literárias. Então, é uma função que
que o autor vai abusar muito do sentido conotativo das palavras. O que é isso? É quando a gente usa uma palavra com um sentido figurado, né? Então a gente vai encontrar nos poemas, nas músicas, quando a pessoa, você brilha como o sol, né? A gente sabe que não tem, propriamente falando, não tem uma pessoa brilhar como o sol, mas a gente compara. Então é o sentido do conotativo, é o sentido comparativo, porque eu quero dizer que para mim aquela pessoa brilha tanto que se compara à luz do sol, à luz das estrelas. Enfim, você é cheirosa como uma flor, né? Então a gente entende que que é óbvio que a pessoa não tem cheiro de flor, mas que o perfume dela é tão bom para mim que me lembra uma flor. Então é o sentido figurado das palavras. Então a função poética nós vamos encontrar lá nas obras literárias, nos poemas, nas músicas. E a gente sabe que o emissor ele vai estar preocupado com essas características, então de fazer com que as suas ideias, né, elas sejam entregues ao receptor. Quem é o receptor? A pessoa que está recebendo a mensagem. Então aqui a gente fala mais da relação do escritor, né, do autor com o leitor. É até na música, né? Então, a música, antes de ser a música, ela é uma poesia, né? Então, a gente vai encontrar a função poética nesses tipos de expressões. Vamos lá. O quarto tipo de função da linguagem é a função que nós chamamos de fática. Então, vamos lá. Função fática da linguagem. Calma, não se assustem com esse nome feio. Prometo que vou tentar ser simples. A função fática, ela se preocupa em estabelecer ou interromper a comunicação de forma que o mais importante é a relação entre emissor e receptor, pessoa que fala, pessoa que recebe a mensagem, tá? Então, a gente vai encontrar a função fática nas saudações, nos cumprimentos, ela estará presente nos diálogos. O que isso significa? Significa aquelas expressões que a gente fala antes de começar a comunicação, porque, como eu falei anteriormente, ela está preocupada em estabelecer relação entre emissor e receptor. Então, quando eu chego num lugar e eu dou bom dia ou boa tarde, né? Boa noite. Então, antes de começar a me comunicar, eu saúdo as pessoas. E isso não significa, propriamente dito, que eu quero que as pessoas tenham um bom dia. Claro que eu quero, mas não significa que as pessoas estão tendo um bom dia, não significa que eu estou tendo um bom dia. A gente fala bom dia porque a gente vai começar a nos comunicar, né? Ou um outro exemplo, um exemplo que eu acho muito interessante da gente analisar, é quando a gente vai falar com uma pessoa e a gente fala oi, tudo bem? O oi, tudo bem não significa, na maioria das vezes, que eu estou de fato querendo saber como aquela pessoa está, ou que aquela pessoa esteja bem, ou que eu estou bem. Eu falo isso, a gente fala oi, tudo bem, e já começa a falar o que a gente tem que falar, independente de qual vai ser a resposta da pessoa, né? E a gente faz isso, a gente nem espera a resposta dela para ela dizer, sim, estou bem, e você? Não, a gente fala e já começa a se comunicar. Assim como o tchau, por exemplo, é uma saudação para eu encerrar uma comunicação. Tchau, ou tenham uma boa noite.
Então a gente vai encontrar a função fática nessas expressões da língua. E como eu falei, ela está preocupada de fazer com que eu estabeleça uma proximidade com o receptor, com que eu estabeleça uma relação com o receptor. Então, antes de começar a me comunicar, eu vou tentar essa relação. Então, por isso que a gente fala que ela estabelece ou interrompe a comunicação, né? Então, é uma pausa no que eu vou falar, eu faço uma saudação. A gente vai encontrar, geralmente, nos diálogos, ela vai ser mais presente no diálogo. Então, função fática diz respeito a essas expressões que estabelecem relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Quinto tipo de função da linguagem é a função conativa ou apelativa. Bom, essa função da linguagem, ela tem o objetivo de persuadir e convencer o leitor. Então, o foco dela é o receptor da mensagem, é o leitor. Nós vamos encontrar a função conativa ou apelativa nas propagandas, anúncios publicitários e nos discursos políticos. Aí, em época de eleição, a gente consegue analisar bastante discursos políticos, né? E o que todos esses gêneros aqui, eles têm em comum? Eles têm em comum o foco no receptor da mensagem e o objetivo de convencer. Então, nos discursos políticos, o objetivo de convencer, de te convencer de que é um bom candidato, que tem as melhores propostas, enfim. E nos anúncios publicitários, nas propagandas, de te convencer de que tem o melhor produto do mercado, enfim, um produto de qualidade. Então, usa-se termos, né, característicos desses gêneros com o objetivo e com a função de convencer o leitor. Ok? Vamos para o próximo tipo de função da linguagem. A sexta função da linguagem e última, mas não menos importante, é a função metalinguística. Então vamos lá. Sexta, metalinguística. Qual é o objetivo dessa função da linguagem? É quando a gente utiliza linguagem para se referir a ela mesma, a linguagem. Então, isso que eu tô fazendo aqui hoje, falando sobre linguagem, é uma função metalinguística, porque eu estou usando de uma linguagem para falar sobre isso, né? Ou quando, por exemplo, um documentário fala sobre cinema. É uma linguagem metalinguística, ele está usando a mesma linguagem para falar sobre aquilo. Então, metalinguística tem como característica a linguagem explicando ela mesma. Ou seja, um texto falando sobre língua, falando sobre linguagem, tá? Então, a metalinguística significa linguagem falando sobre linguagem. Qualquer linguagem que a gente for usar, seja ela falar, escrever,
desenhar, tudo que for comunicação sobre linguagem é metalinguística.